Beleza. Então, do treinamento passado, alguns pontos, principalmente essa relação de peso aqui, a gente havia comentado que o sistema não estava calculando, vamos dizer assim, o peso correto de acordo com o peso da embalagem. O que estava acontecendo? Aí o pessoal me mostrou o que o sistema faz, e aí assim, foi uma sugestão de um outro cliente que acabou ficando integrado nessa versão. O que o sistema estava fazendo? Ele estava pegando o cálculo lá do cadastro do produto, sem aba mesmo, pegando só a parte inteira e arredondando com uma porcentagem para cima. Por isso que o peso não batia. Por isso que dava sempre um pouquinho a mais, porque ele não pegava o peso quebrado, ele pegava só o peso inteiro e usava uma margem para arredondar para cima. Então sempre ia ficar um pouco mais. Isso foi um pedido de um cliente, porque eles sempre fazem um pouco acima para poder chegar na quantidade solicitada do cliente, geralmente com um pouco de sobra. Então o sistema usava um arredondamento para tirar, por exemplo, 440. Ele tira e aplica uma margem ali em cima de acréscimo. De acréscimo no peso, tá? Por isso que estava dando sempre acima. O que eu fiz? Eu tirei só para a gente visualizar de novo. Então eu vou fazer uma simulação aqui. Eu vou dar um novo e vou puxar o mesmo produto, o produto 6. E vou colocar a mesma quantidade que a gente digitou. Ele vai mostrar o peso aqui embaixo. Ó. Vou colocar a quantidade 10 e ele traz o 100,44, que é exatamente o peso unitário da embalagem. Tá aqui. Ele só fez vezes 10.000 e trouxe o 100,440. Ok? Então, para qualquer item que eu lançar aqui agora, ele vai pegar exatamente isso. Vai pegar o peso unitário da embalagem lá, sem aba, e vai calcular de acordo com o que eu informar aqui na quantidade. Tá? Isso porque é uma embalagem que não é quilo. Se fosse quilo, ele vai repetir. Eu abri lá, o cliente está comprando 100 quilos. Então já vai, peso quilo, já vai aparecer 100 ali normal. Tá? Mas ele estava calculando dessa forma. Ele tira os quebrados e aplica uma margem para cima. Aí é questão de deixar ou não deixar essa configuração, tá? Fica a critério do que vocês entendem que é o melhor para a prática, para a rotina de vocês aí. Beleza? Eu posso tanto deixar assim como manter essa margem para cima. Por conta de perda, por conta de apara. Porque se eu abrir o peso exato de 10.000 saquinho, a minha OS com certeza vai dar sempre abaixo. Por conta da perda natural. Aí eu fico a questão de vocês me falarem o que é melhor. Beleza? Mas tá ok, tá corretinho e tá calculando direitinho. Deixa eu só vou cancelar aqui para não incluir mais nenhum item. Clica no primeiro ali só para dar uma olhada, para ver quanto. Esse é um produto 100,44. Isso. Aqui a multiplicação do 270 vezes 500 mais... 270 vezes 500 vezes a espessura 0,8 vezes a densidade. Ele não considera a aba por padrão. Vezes a densidade é 0,93, né? 0,93. Tá. É que ele joga, na verdade, esse a mais ele tá... Quanto que tá dando a mais? Aqui é para dar redondo. 100,44 é para dar em cima. Sim, esse tá certo. É. Agora tá dando exato, né? Sim, agora tá dando exato. Beleza, eu acho que pode manter o exato. Tá bom. Beleza. Caso depois perceber que não tá sempre ficando abaixo do solicitado,
Porque se eu mandar 100,440 quilos para a extrusora, dificilmente vai sair os 10 mil saquinhos. Sim. Por conta da perda ali de processo, né? Hoje como que faz, Cleide? Sabe dizer? A gente soma a aba. Por exemplo, aí o primeiro item, 270, 500 mais 50, para fazer o cálculo, eu somo, eu coloco 550. Para eu ter o peso, para não ficar abaixo da quantidade de saquinho que eu quero. Vamos considerar que não tivesse aba. Como seria? Está no mudo, Marcos. Eu não tô te ouvindo. Não. Pera aí, só um minuto. Então. Não. Ó, na calculadora eu faria 0,27 vezes 0,50. Eu acho que considerando que não tivesse aba. Sim. 0,08 vezes os 10 mil que eu quero. Daria 108 quilos. Sem densidade, né? Sem considerar a densidade. Aí estaria considerando densidade 1, né? Aqui tá, a 0,93. Nesse cálculo seu, eu consideraria 1. Ou não consideraria, né? a densidade no nosso cálculo é 1, né? Na planilha nossa é 1. Ah, tá. Aí ele ignora a densidade, na verdade, né? E aí somar a aba porque daí seria 270 mais 550 vezes 550 vezes 0,08, né? Eu posso configurar dessa forma, tá? Não tem problema. Eu posso fazer ele ignorar a densidade só para cálculo de geração de peso de OS. Não tem problema. Acho que ele não precisa, talvez, ignorar a densidade, porque daí a gente vai subir a densidade como 1 lá no cadastro, certo? Ou sim, mas para efeito de depois de produção, se isso não interferir em nada, aí tudo bem. Mas a aba interfere. Eu falo a densidade. 119. Sim, eu falo com relação à densidade. Tá. Se é assim, lá no processo de produção não for interferir em nada, tirar, né, ao invés de 0,93, já considerar essa perda aí e deixar 1, né, porque aí ele não vai ter perda nenhuma no cálculo, né? Beleza, não tem problema, viu, Igor? Pode colocar tudo 1. Agora, se eles usam isso lá para alguma informação, não sei te dizer, aí talvez seria interessante só aqui, na hora dele gerar o peso, eu ignorar na conta, só na fórmula, a densidade. Porque fazer vezes 1 ou não usar, o resultado vai ser o mesmo. Eu posso fazer isso só na conta aqui, ó. Tô pensando agora o que é melhor, na verdade. Tá. Não, beleza. Se você quiser depois discutir isso aí, falar com a Ari, depois você me passa, a gente já inclui na configuração ali, já deixa ele só para efeito de cálculo aqui. Deve estar tendo mau contato, né? Agora tá ouvindo? Tá ligado o microfone. Tá, eu vou ver com ele, então. Tá bom. Beleza. Agora eu vou falar. Acho que deu certo. Deixa eu só falar uma... Sim. Que eu vejo aqui. Quando a gente... minha opinião, acho que não deveria ter a densidade. Porque a densidade, lógico, manter a sanfona, ou manter essa aba, mas para cálculo, porque quando você não põe a densidade, ele pesa sempre a mais. Então, ele vai dar 118, entendeu? Então, é melhor sobrar do que faltar. Agora, eu não sei se lá na hora da extrusão é contado a densidade, entendeu? A gente não faz cálculo com a densidade, a gente sempre faz cálculo sem densidade. Então, eu acho que no real seria sobrar, porque se a gente não coloca nem a aba e nem coloca e mantém a densidade, vai pesar 100
100,44. Só que se for fazer 100,44, vai ficar faltando. Eu vejo assim, né? Sim, então Né? Sem a densidade. não considerar densidade, sem densidade e com a aba. Certo? Que é o peso que a gente calcula dos preços e tudo mais. É dessa forma, né? Sem densidade com a aba. Exatamente. Então acho que pode configurar assim, viu, Ricardo? Tá. Beleza, vou subir aqui para fazer dessa forma aqui. Na hora de gerar o peso para OS, ele vai fazer isso, então. Lá no cadastro não vou mexer em nada, mas para efeito desse cálculo aqui, eu vou pedir para que seja dessa forma, então. Quando tiver a aba, acrescenta a aba, mas não considere a densidade para gerar esse peso aqui. Beleza. Fechou. Está anotado. Eu acredito que aqui finalizou, né? Aí vai ser mais no dia a dia de vocês se houver alguma dificuldade aí para me reportar depois. Mas aqui é muito tranquilo. Acertou esse cálculo aqui, aí eu já peço para eles, já sobem logo no comecinho de amanhã já, e amanhã a gente já consegue simular de novo aqui e confere o peso, aí valida e deixa como finalizar. Beleza? Para efeito de pedido de venda, eu acredito que também não há nada que esteja ainda confuso aqui. Eu não lembro da simulação que nós fizemos, mas eu vou tentar gerar uma outra aqui de novo para o cliente Energy aqui, que seriam aqueles 3 itens lá, só para efeito de teste. Seria, esse cliente foi feito para a Suiflex mesmo? Eu não lembro agora. Marcos. Ah, foi para o Marcos. Então deixa eu cancelar aqui. Eu vou sair e entrar no Marcos. Ah, já tinha 2 aqui. Por isso que não apareceu. Energia. Já tinha até incluído. Visualização. Tá, não acertamos o cadastro. Aqui também tá ok. Acredito eu. Não sei se ficou alguma dúvida para trás em relação a essa janelinha do pedido. Não? Não, né? É bem simples também. Beleza. A confirmação também, acredito que... Eu vou ver lá no financeiro só, para ver esse pedido aqui, como que ficou. Acho que só tem ele. Só tem ele. Também. Bom, algumas regrinhas aqui que o sistema vai considerar. Se eu tentar, vamos considerar que fez o pedido, a gente emitiu o pedido, digitou o pedido, confirmou, lançou todos os dados, foi lá, confirmou
ele gerou o registro da nota e ele gerou o financeiro. Por algum motivo, está errado. Ficou alguma informação errada. Eu preciso desfazer esse processo. Eu preciso, por exemplo, alterar o pedido. Se eu voltar lá no pedido do Energy e tentar fazer uma alteração aqui, ele não permite. Ele avisa que o pedido está confirmado, que é impossível alterar. Então aqui em cima eu não consigo fazer nenhuma alteração. E aqui embaixo, faltou um item. Eu não consigo também alterar, uma vez que ele está confirmado. Tá? Não posso fazer nenhum tipo de alteração aqui para não quebrar a regra de integridade dos dados. O sistema não permite. Uma vez que confirmou, ele tranca o pedido. Eu não consigo fazer nenhum tipo de alteração ali, de nenhuma situação. Nem de valor, nem de quantidade. Não posso incluir, não posso excluir item. Não posso mudar a forma de pagamento, não posso mudar prazo, posso mudar absolutamente nada porque o pedido está confirmado. Tá? Mas, Ricardo, como que eu sei se o pedido está confirmado ou não? No próprio pedido, ele tem aqui a data da confirmação e até o número do documento que está referenciado aqui. Tá? Então, nessa confirmação, gerou o número de nota número 1, que é o que a gente configurou lá para gerar. Tá? Eu não consigo. E para fazer esse tipo de alteração? Eu preciso estornar, eu preciso cancelar, desfazer o que foi feito. Tá? Então eu poderia vir aqui, estornar pedido. Quando eu venho no estornar pedido, ele desfaz o que o confirmar fez. Então não sei se vocês vão se lembrar, acredito que sim. O que acontece? Quando a gente deu o confirmar, eu informei alguns dados aqui. E quando eu confirmo, eu comentei com vocês que ele gera todo o processo. Ele gera o financeiro, ele gera o registro da nota, ele gera a comissão, ele finaliza o pedido, ele faz todo o processo. Gera a baixa do estoque do produto acabado, tudo isso ele faz aqui. Se eu precisar desfazer tudo isso, então eu preciso vir no estornar. Porque o estornar, ele vai fazer o inverso. Ele vai fazer o contrário de tudo isso. Então ele vai tirar do financeiro, ele vai tirar da comissão, ele vai devolver para o estoque, ele vai fazer todo o processo inverso. Só que eu só posso estornar o pedido com algumas regras. Eu digitei o número do pedido. Vou dar um não aqui para fazer de novo. Faturamento, estornar. Ele vai me pedir o pedido, o número do pedido. Ou eu digito o número aqui ou localizo na lista aqui quais pedidos que estão confirmados. Trouxe. Ok, só dá o confirma. Só que ele não vai deixar ainda, tá? Ele está falando assim, que lá no contas a receber, existe lançamentos para esse pedido. E ele não pode estornar antes do financeiro excluir do contas a receber. Ok? Isso é configurável. Eu tenho, por exemplo, clientes que não impede. Quando estorna, ele também já exclui automaticamente do financeiro, sem que o financeiro, muitas vezes, fique sabendo. Quando que isso acontece? Quando é o financeiro que faz o estorno. Quando é o próprio financeiro que faz o estorno, então essa trava de sistema configurável ali retira ela. Porque se é o próprio financeiro que estorna, então ele já sabe que tem que excluir os títulos. Agora, quando não é o financeiro que estorna, então existe essa trava para não acontecer de estornei aqui, o financeiro nem ficou sabendo, mas cadê os títulos aqui? É opção, tá? E vocês vão falar para mim, Ricardo, mantém ou tira. Não tem problema. Se eu tirar, ele não vai perguntar, ele vai excluir do financeiro direto, tá? Não, vamos deixar assim. O que teria que ser feito, então? O financeiro tem que estornar ou excluir, tem que apagar esses 3 títulos aqui. Senão não consigo estornar.
Tá? Eu vou fazer esse procedimento aqui, só para a gente visualizar. Ó, eu dou um alterar, apagar. Ele vai apagar. Título 1, parcela 1. Eu não sei se eu tenho essa senha cadastrada. Tem. É 1, 2, 3, 4, 5, tá? É só para teste aqui. Depois a gente configura. Paguei a parcela 1. Vou apagar a parcela 2. Altera, apaga. Sim. 1, 2, 3, 4, 5. Apagou. Agora é a parcela 3. Altera, apaga. Sim. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Se eu voltar lá e dar o estornar agora, confirma o estorno? Sim. Estornou. Tá? Ele não impediu de estornar, ele pegou e estornou direto. Se eu for olhar lá no registro da nota, ó, não está mais. Se eu vier olhar aqui no financeiro de novo, cliente Energy, não tem mais. Se eu for procurar a comissão desse pedido, acho que é o 3 ou é o 5, não tem mais. Né? Então ele desfez. Movimentação de estoque, eu não lembro se esses produtos estão marcados para estoque ou não. Se tiver marcado para estoque, sim, ele foi lá e fez o lançamento de estorno. Ele fez a entrada daquela quantidade de novo naquele código de produto. São 3 produtos. Se eu voltar aqui, o pedido 5, eu acho. Aqui, pedido 3. Ele faria, de novo, a entrada no estoque desses produtos, registrando que foi um estorno do pedido 3. Tá? Agora eu posso alterar. Ó. Agora ele deixa eu alterar aqui. Se eu precisar alterar aqui, qualquer informação aqui, ele vai me permitir alterar. Se eu precisar incluir um novo item aqui, ele também vai permitir que eu inclua. Aqui agora, ó, a gente habilitou já aquela opção. Ó, produto teste, códigos 1 e 2 aqui, ó, não são do cliente Energy. Se eu entrar lá no arquivo produtos, cliente Energy, ó, só tenho 3 produtos para o Energy. Mas por que então lá no pedido, quando eu dou localizar produto, aparece eles aqui? Ó? Porque tudo que está cadastrado no cliente Sulflex também vai ser permitido utilizar nos clientes, independente do cliente. Aqui entra aqueles produtos que são produtos genéricos, de prateleira, quando existir. Tá? Não existe. Então, não vai ter nenhum produto cadastrado no Sulflex. Mas se tiver a necessidade de cadastrar alguma coisa que pode ser disponível para qualquer cliente, eu cadastro no Sulflex. Isso não está incluso os produtos que sobraram. Né? Porque como eu não fiz nenhum produto que sobrou e eu dei entrada de novo, eles não vão aparecer aqui. Tá? Entradas manuais de estoque, eles podem aparecer aqui. Tá? Só que tem um detalhe, e esse detalhe até eu vou precisar discutir com vocês aí para eu entender. Porque o que acontece? O sistema, ele trabalha com o produto e não com as unidades de produto disponível. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho 50 bobinas disponíveis desse produto aqui. Essas bobinas, elas não vão aparecer aqui que tem 50 bobinas aqui. Vai aparecer que o produto 6, houve uma entrada dele lá. Tá? Mas eu não consigo ver aqui que eu tenho 50 bobinas. Quais são as 5? Não tem como visualizar isso, porque o sistema não trabalha por unidade, ele trabalha por produto. Não sei se eu estou conseguindo explicar 100% de uma forma que fique claro para entender. Mas é mais ou menos assim, ó, você produziu as 100 bobinas para uma OS, que foi um pedido de um cliente. Faturou a OS. E não 50 bobinas. Faturou a OS. É que na OS tinha 50 bobinas. O volume é 50, o produto é a bobina X. Voltou 10 bobinas, o cliente não levou. Sobrou lá, vou ter que dar entrada no estoque.
Beleza? Eu vou dar entrada no produto bobina e vai constar que aquele produto tem X quilos no estoque. E aí eu posso vir aqui e faturar de novo. Tá? Então, porque eu não sei como que é ainda, não entendi ainda como que é a mecânica ali do dia a dia de trabalho. Tá? Eu não tenho assim, nenhum cliente que trabalha com unidade específica. Ou seja, eu vou faturar essa bobina e essa bobina. Elas podem ser de OS diferentes, de clientes diferentes. Isso não tem essa funcionalidade, tá? Não é montado dessa forma. Não sei se é a prática de vocês. Porque isso parece um pouco, só para exemplo, né? Para ver se eu estou entendendo, prateleira de mercado, né? Eu tenho lá 5 caixas de sucrilhos, cada um de um lote. E ele tem um código de barra ali e um lote, vou pegando e vou passando no caixa ali e o sistema deu baixo e acabou. Não faz desse jeito aqui, é por OS, eu faturo AOS. Tá? Não sei se eu estou conseguindo explicar bem aí, eu precisaria que vocês me explicassem um pouquinho melhor isso. Eu acho que em bobina a gente dá entrada em quilo mesmo, né? Aí ele ficaria com quilo no estoque. Acho que isso. Do item, né? Do item. Então, eu vou ter lá, ele vai entrar essa descrição e a quantidade de quilo que eu tenho em estoque, certo? Ok. E aí você vai faturar por quilo, independente de quantas bobinas vai ter. Sim, faturar por quilo, não faturo por bobina. Tá. Não, então, beleza. E se for saco que é vendido que está cadastrado com a unidade de milheiro, ele vai dar entrada no quilo também. Ele dá a entrada, na verdade, ele vai dar a entrada na embalagem. Se a embalagem é quilo, aí ele dá entrada em quilo. Se a embalagem é em milheiro, aí ele dá entrada em milheiro. Aí ele vai me falar quantos milheiros eu tenho. Exatamente. Então, por exemplo, esses 3 itens aqui que a gente está vendo na tela do pedido, eles nunca vão aparecer em quilo, eles sempre vão aparecer em milheiro. Lá na tela do estoque vai aparecer quantos milheiros eu tenho. Isso, acho que é bom assim, né? Não sei se alguém tem outro ponto de vista aí. Mas acho que é isso mesmo. Tá. Beleza, então aí fechou. O que eu vou mostrar aqui, que eu acho que o pessoal incluiu aqui, ó, a coluna estoque nessa consulta de produto aqui. Ó, tá? Porque você pode falar assim, eu acho que até alguém me questionou isso. Ah, mas eu quero saber os produtos que eu tenho em estoque. Como que eu vou saber? Nesse consulta produtos aqui, ó, a tela está curta aqui, mas dá para visualizar. Se eu der um pesquisar, ele vai pesquisar tudo. Mas se eu quiser saber quanto tem só os produtos que eu tenho em estoque, se eu der um tiquezinho no com estoque e dar o pesquisar de novo, ele lista só o que tem em estoque. Então eu consigo ver aqui, ó, que esse é teste, tá? Mas tem 300 quilos. Esse item aqui, ó, eu tenho 14,220 mililitros dele. Esse outro item aqui, eu tenho 19 mililitros dele. Tá? Então é assim que o produto fica em estoque, de acordo com a embalagem dele. Ó. Uhum. Tá? Então, se eu faturar de novo lá, confirmar de novo lá os 14.200 desse item aqui, ele vai estar zerado na próxima. Ah, mas o cliente devolveu 2.000. Então eu faço a entrada de 2.000, 2 milheiros. Esse item volta a aparecer nessa lista aqui com 2 milheiros. Tá? Legal. Era para ter mais um aqui, mas eu acho que ele não está marcado para controle de estoque. Desse cliente aqui, ó, porque a gente... Acho que tem que estar, né? Todos têm que estar. Quer ver? Eu vou entrar lá de novo, ou na hora que eu fiz a confirmação ele não estava, porque depois eu alterei, ó. Eu tinha alterado todos eles para ficar com estoque.
Só que já tinha feito esse item antes de ter marcado ele para estoque, aí perdeu um processo. Mas como a gente está só em teste, não tem problema. Depois a gente zera e faz a contagem correta, tá? Mas o que eu vou fazer? Ó? Eu vou confirmar esse pedido de novo. Porque na hora que confirma, ele baixa o estoque. Tá? Então vai ter que sair lá. As quantidades que está aqui, ó, é essa que foi informada lá. Que apareceu lá. Né? Então, esse pedido está pronto. Eu mostrei o estorno. Alguma dúvida com relação ao estorno aí? Tranquilo? Simples, né? Sim. Ele foi apontado na produção ali, né? Essa parte você não mostrou ainda, né? Lá na ordem de serviço, Você fez a OS e aí ele só é. eu finalizei só a OS. Ah, entendi. Você só finalizou a OS. Eu não fiz o produzir lá, né? Na ficha de Uhum. produção, Ah, lançando beleza. eu não fiz isso. Tá Eu bom. vim direto na OS e marquei ela como fabricada aqui. Ele considera que a OS está pronta. Entendi. Só Beleza. que ele não alimenta a movimentação do estoque. Tá? Porque a OS movimenta a matéria-prima. E quando finaliza ela na ficha de produção, ele dá entrada no acabado. Uhum. Mas como a gente não fez por aqui, aí ele não mostrou esse processo. Tá? Ok. O estorno é bem simples, tá? Depois se ficou alguma dúvida aí, vocês me perguntam. Até essa questão se o financeiro é quem faz ou vai fazer esse tipo de estorno, ou na prática, onde ele é feito, qual é o operador que faz, para saber se deixa disponível ou não. Tá? Depois vocês me passam, não tem problema. Eu só vou fazer a saída de novo, o faturamento de novo, para a gente fazer só um teste aqui. A questão dos pesos aí também. Precisa confirmar depois com o seu Ari. Vou confirmar aqui. Beleza. Vamos ver como que ficou a minha lista de estoque agora. Eu vou pôr só com estoque. Ó, eles não aparecem mais. Entende? Por quê? Porque eu dei a baixa, eu faturei tudo o que tinha. Eles não aparecem mais na minha lista. Se eu desmarcar aqui, ele vai sempre mostrar tudo. Ele está zerado aqui. Okay? Aqui é o que eu falei, que ele tinha ficado bagunçado porque eu fiz o movimento, depois eu marquei com controle de estoque. Então ele ficou com estoque zoado. Mas se eu listar só o que tem com estoque, só está o teste. Beleza? Tranquilo. Vamos ver de novo a geração das operações. Ó. Gerou o registro da nota de novo. Aí se eu for lá no meu contas a receber, ele gerou de novo as 3 parcelas desse pedido. Se eu olhar na comissão, ele gerou de novo a comissão do pedido 3. Ele está pegando 3 aqui. Não está funcionando. Esse daí não tem comissão, Ricardo, por isso que eu acho que não está aparecendo. Faz sentido. A comissão é 0, né? Isso, é 0. Verdade. Obrigado pela lembrança. Comissão, pedido, financeiro, estoque, basicamente essa é a movimentação que ele faz aqui na hora que eu confirmo o pedido, tá? Deixa eu ver se tinha ficado mais alguma coisa pendente. Era a geração aqui, na hora dele imprimir, que ele não está achando XML. Não sei se o pessoal... Eu vou ter que conferir lá. Qual que é o problema dele não estar encontrando a pasta de XML ainda. Se o problema está na pasta da rede. Onde que está? O pessoal está me devendo isso aqui. Tá? Mas é bem tranquilo aqui. A gente vai visualizar que não tem muito segredo aqui. A gente usa uma impressão para conferir só. Já falei isso nas outras gravações, né? Conferir os dados ali e depois transmite para a Receita. Alguma pergunta até aqui? Alguma coisa que vocês queiram visualizar? Não, tranquilo para mim. Tá tranquilo?
Como que está o dia a dia? Vocês estão, já estão lançando alguma coisa com previsão de faturamento real? Só para eu poder me programar para de repente a gente ir para fazer uma simulação real, fazer uma nota mesmo faturada com os financeiros, tudo certinho? Eu acho que ainda não. Vou organizar aqui com o pessoal para a gente começar os cadastros, começar a focar mais nos cadastros primeiro dos clientes e dos produtos, né? Tá. E aí, vamos ver se até o final da semana a gente consegue para fazer real. Vou ver um cliente que vai faturar na sexta. E aí a gente faz um completo. Legal, bacana. Deixa eu fazer uma outra pergunta então. Com relação o pessoal, todo mundo vai usar todas as telas, ou Igor? Ou vai ser... Por enquanto, sim. Tá. Aí, com o tempo, eu vou fazendo Tá bom. os ajustes lá. Não, fechou então. Vamos fazer o seguinte, eu vou ver se eu consigo finalizar esse detalhe da gente pré-visualizar essa nota já para amanhã e esse detalhe da geração dos produtos aqui no pré-venda com o peso correto aqui, da forma como vocês me passaram aí, para a gente já fazer só fazer esse teste amanhã para validar essa tela aqui e finalizar ela, tá? Tá bom. A impressão já está ok, a gente só precisa montar os dados do cadastro aqui, para ele trazer os dados no marco, por exemplo, aqui, numa possível impressão. A gente já vai visualizar isso amanhã. E o e-mail também. É prática enviar esse orçamento por e-mail ou não? Sim. Tá. Então já vou ativar esse botãozinho para a gente já fazer um teste amanhã. A gente já Tá bom. configura a conta de e-mail, já envia o e-mail, tipo, um para o outro, só para ver ele recebendo, visualizando, ver se o PDF está indo com um layout que é o que vocês vão usar mesmo, só para validar isso e a gente ir homologando tela por tela e já ir finalizando, beleza? Tá bom, beleza. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Alguém quer colocar algum ponto aí para de repente nem que a gente veja amanhã? Não, uma perguntinha, acho que é uma lembrança, na verdade, acho que foi a Roberta que comentou, de colocar o logo no orçamento. Ah, tá, no layout aqui, essa possibilidade fica bacana. Sim, sim. Colocar o logo da Suiplastic, a gente só passa da Suiplastic e da Suibra hoje. Não, bacana. Então, só já é necessário. A Roberta me mandou os logos, depois eu vou só adicionar eles aqui, ó. Porque a hora que eu incluir o caminho do logo aqui na pasta, ele já vai exibir lá. Na OS, você conseguiu fazer aquelas alterações lá que a Roberta tinha passado? Já, ela me mandou os 3 logos, aí eu já preparei as artes deles lá, só vou subir na pasta, e aí eu vou disponibilizar na pasta da rede lá, e vou falar onde vai estar aqui, aí quando você imprimir de qualquer um, ele já vai puxar o logo correto. Sim, mas o logo, acho que tem um logo que é incluir e tem umas alterações que ela tinha pedido na OS também. Se você puder ver também, Ricardo, sim, verdade, alguns campos lá embaixo da layout. OS. Isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aproveitar, a gente já viu aqui. Que era na impressão da OS. Tem alguma coisa aqui. Que era a questão da expedição. Quantidade de pacotes e peso. Embutiu aqui embaixo, manteve o quadro aqui. Mas apareceu aqui embaixo, a expedição e quantidade de pacotes e o peso. Não sei se a Roberta está com o microfone aí, se era isso mesmo, ou se precisa mudar. Isso, era isso mesmo, Ricardo. Eu precisava aumentar mais alguma linha, Cleide? Não, tá certo. Não? Ô, Ricardo, você perguntou se a gente já está fazendo alguma coisa no sistema. Não estamos fazendo ainda, por questão assim, a gente não sabe se está finalizado, e se ficar colocando informações, pode ficar perdida. Então, esse é o meu medo, de começar a fazer e não conseguir finalizar e ficar informações bagunçadas, né? Tá. Porque igual, tá faltando layout, a nota fiscal não sei se dá para emitir. Então, às vezes, se eu for carregando ele com contas a receber ou contas a pagar... Contas a pagar, é interessante. Talvez, então, a gente poderia dar uma passada também nesse contas a pagar amanhã, porque, na teoria,
tá pronto, tá tudo pronto. É mais a prática. A gente vai ter que alinhar a prática ali, ó. Eu faço dessa forma, aqui vai fazer assim. Mas eu vou ver essas questões aí para ver se já libera isso, entre amanhã e depois já. Tá. Então, porque no sistema que nós usamos, em questão para chegar no custo do produto, é calculado o salário do funcionário, quanto gasta de energia, se tem benefício, se não tem. E ontem eu dei uma olhada no sistema, eu não vi essas opções de cadastrar os funcionários, o salário, o cargo de cada um. Realmente a gente não tem um cadastro de funcionário para essas despesas. Normalmente o que é feito é direto no lançamento do Contas a Pagar, mas não lança individual, lança folha. Acho que eu falo que às vezes é mais a prática, né? Sim, e igual você puxou ali, eu vi, para dar baixa entra no cliente, normal. Mas e para puxar um relatório para mim ver tudo que tem para receber? Aqui, ó. Relatórios, status do Contas a Receber. Ah, tá. Aqui você visualiza ele 100%. Em tela ou em Excel. Ah, tá. É que a gente ainda não chegou nessa janelinha aqui. Mas, então, porque aí eu e a Cleide estamos meio perdida ainda no que a gente pode ir adiantando sem atrapalhar futuramente. Tá, não, tranquilo. Uma perguntinha. A nota fiscal, ela vai poder ser enviada tanto para a INFE, que é o cadastro e-mail que já está cadastrado, como para outros e-mails já automáticos? Por exemplo, para o comprador, para o financeiro, enfim. Tem empresa que coloca um monte de e-mail. Tem um limite? Ela vai automático assim que ela é emitida? Ou ela só vai para um e-mail? O padrão é ir para um. Um padrão. Não tem como colocar, por exemplo, o e-mail do fiscal, do NFE, e do compras? Tem. Porque facilitaria, já mandaria os dois. O que eu normalmente indico fazer? Esse aqui é o e-mail que ele vai mandar a nota. Quando você tem mais de um e-mail que precisa receber essa nota, você vai colocar com vírgula aqui dentro. O vírgula aí dentro, tá. Beleza. Aí na hora de mandar, ele dispara para todos os e-mails já com a vírgula. Tá. Tá bom. Legal. Beleza? Legal. Você pode até ter o mesmo e-mail nos outros campos, mas quem precisa receber a nota, perdão, entrei errado aqui. Você coloca no e-mail NFE. Pode ser que você ponha o e-mail de compras, porque quando você fazer um pedido de compra, ele vai usar esse e-mail aqui. Mas também quero mandar nota. Então o e-mail da nota mais o e-mail de compras aqui, beleza? Certo. Sobre os boletos, vai direto também, junto com a nota? Como que vai ser? Não, ele não vai. Tá, aqui ele vai só a nota, o XML e o PDF da nota. Os boletos, por exemplo, a gente tem você envia ou é o banco? A gente que envia. Tá. Eu envio os feitos que eu tenho. Assim, eu não sei se vai ficar automático isso. O que acontece? Na hora que você está emitindo a nota, o boleto ainda não foi gerado. Então ele não consegue enviar junto. A menos que você emita a nota, vá lá, gera os boletos, volte na nota e depois envia. Aí ele consegue enviar, entendeu? Tá bom. Mas aí dá para fazer dessa forma. Geralmente o pessoal faz assim. Beleza? Beleza. Então tá bom. Pode ser amanhã. Ô, Ricardo, só uma dúvida também que você ficou de ver pra gente, no cadastro, quando joga o CNPJ, ele não estava localizando. Ah, tá. Deixa eu ver como tá aqui. Ainda tá dando erro lá no site. Eu vou ver como que tá isso, tá? Porque ele dá erro nesse site aqui, ó. É por causa do CAPTCHA, ó. É o CAPTCHA da Receita que está dando esse problema. Lá no site Soluções e Receita. Talvez o pessoal já conseguiu conversar com o suporte deles lá e resolveu isso. Beleza? Tá bom, então. Maravilha, então. Então tá bom.
Acho que amanhã a gente volta com mais, então, né? Beleza, então. Beleza. Gente, valeu. Até mais. Obrigado. É. Tchau, tchau.